Muito bem, pessoal, terça-feira, 7 de janeiro, 7h01 da manhã. Muito bom dia, estamos ao vivo. Muito bom dia, Jimmy. Tudo certo por aí, meu caro? Tudo beleza? Que bom, muito obrigado então para todo mundo que já está por aí. Estamos ao vivo em todas as redes sociais e também pela televisão e pelo rádio, se você quiser nos acompanhar na TV lá em Salvador, na Bahia, pela TV Quirimurê, em São Paulo pela TVT, em Porto Alegre pela Pop TV. Estamos ao vivo também em 3 emissoras de rádio em São Paulo, Rádio Cantareira, Rádio Brasil Atual e Rádio Heliópolis. Você pode procurar o nosso programa no bom e velho radinho aí, principalmente para quem está no carro, né? Bom dia para quem está no trânsito aí, nas grandes cidades do Brasil, trânsito mais tranquilo, não tem aula, né? Tá mais de boa, tá mais light, tá mais relax andar de carro pelas ruas. Muito obrigado para quem já está pelas redes sociais, principalmente nos nossos canais do YouTube. Se você está chegando por aí, vai deixando o seu like, ativando o sininho e fazendo não sei o que, né, Jimmy? E dando um abracinho e fazendo high five e aquela coisa toda de rede social. Principalmente, por gentileza, compartilhe este programa aí, mande nos seus grupos de amizades e mais ou menos amizades também, e, né, aquela coisa toda. E pode mandar também, publicar nas suas redes sociais para a gente chegar cada vez mais longe por aqui. Muito obrigado para todo mundo que mandou felicitações de feliz aniversário para mim ontem, Jimmy, 44 anos, com um corpinho de quê, Jimmy? 43, né? Tipo isso, né? 42, Gigi. Tá bom. 44 anos, muito obrigado para todo mundo aí, pra galera que mandou aí beijos e abraços pelas redes sociais, pelo chat, pelo Instagram, pelo tudo. Todas as coisas. As pessoas não ligam mais, né? Ontem só me ligou, eu acho, a minha mãe. Até uns anos atrás tinha um amigo meu muito querido, Saulo. Todo ano a gente se ligava, né? Aparecia dois velhos se ligando assim. Daí ontem o Saulo mandou áudio de zap. Eu falei, pô, cara, acabou a magia. Acabou a magia da ligação, né? Ai, beijo pro Saulo. Muito bem, galera. Vamos lá então, o programa hoje tá com bastante coisa aí, a gente tem aí o assunto, um dos assuntos do dia, aliás, é o soldado israelense, né, que foi evadido do país para fugir das garras da lei aí com a ajuda da Embaixada de Israel. A gente vai falar sobre isso aqui no Desperta de hoje, mas também lá no ICL Notícias primeira edição eu estarei lá e nós falaremos com a advogada da entidade que pediu a investigação contra esse soldado no Brasil. Aí agora vários soldados que estão passando férias em outros lugares aí, depois de participar do genocídio lá em Gaza, foram alertados aí pelo regime do senhor Netanyahu a vazar, dar o fora de vários países, não é só no Brasil não, de vários países, porque vocês podem ser presos aí, pode dar ruim o negócio, né? A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho também e vai mostrar também que eu, você, né, a sua família, os seus amigos, a gente como somos pessoas assim muito cordiais, né? Nós estamos pagando o salário dos vagabundos que mataram o Rubens Paiva. Apuração exclusiva aqui do ICL, lá da coluna da Juliana Dalpiva. A gente vai mostrar daqui a pouco quanto o Estado brasileiro, né, que não fabrica dinheiro do nada, o Estado brasileiro somos nós, né, é o seu dinheiro, quanto a gente está pagando por mês para bandido, vamos deixar bem claro, para bandido, os bandidos que estão vivos ainda, porque dos 5, 3 já morreram, né, a gente sustentou essa vagabundagem a vida inteira, agora continuamos sustentando 2 vagabundos, 2 criminosos, 2 bandidos, que foram anistiados, tá? Só não foram condenados até agora porque foram anistiados. Mas os crimes cometidos estão comprovados. Em relação ao Rubens Paiva, a gente continua pagando o salário dessas pessoas. Para os familiares dos que já morreram, também continuamos pagando pensão, né? Ah, beleza esse país. Ah, beleza. Enquanto isso, o grande problema é BPC, é Bolsa Família, é o Vale Gás, né? Agora, o Bolsa Torturador não é um problema. Pelo contrário, tem gente que usa camiseta com o rosto desses criminosos assassinos para ir brincar de político em Brasília, né? E uma parte da sociedade aplaude. O pessoal de bem, o pessoal pela família, aplaude torturador que levava criança para ver mãe ser torturada durante a ditadura militar. Tem gente que acha isso ótimo, não vê problema nenhum, né? A gente segue pagando o salário dessa vagabundagem toda. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Beleza? Vamos lá rapidamente então. O que esperar do clima para o Brasil em 2025? O G1 foi ouvir alguns especialistas sobre o clima
Se 2024 for marcado por extremos climáticos, o país enfrentou vários problemas aí em relação ao clima, né? Fumaça, por causa dos incêndios, seca extrema, chuva intensa, alagamentos, né? A gente fez a cobertura aqui das enchentes do Rio Grande do Sul, que aliás em maio completa um ano, agora, nesse próximo ano. A previsão do Global Met Office, o Centro Nacional de Meteorologia Britânico, referência mundial, sugere que 2025 será um dos 3 anos mais quentes já registrados, atrás apenas de 24 e 23. Então a gente segue nessa toada de anos muito quentes. Ou seja, embora o calor deva ser um pouco menos intenso, ainda será extremo. Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais aqui no Brasil e do Programa Europeu Copérnicos indicam que em 2025 a gente pode esperar temperaturas ainda acima da média aqui no Brasil, então deve ser um ano quente de novo, talvez não tão quente quanto 24 e 23, mas ainda acima da média em relação a outros anos. Mudanças nos padrões de chuva com índices abaixo da média, no geral, então, a princípio teremos menos chuva. Oceanos ainda aquecidos e uma seca persistente agravada por mais calor e menos chuva. As previsões são feitas com base em modelos climáticos que permitem observar com maior clareza os dados para períodos de até 3 meses, né? Então, muitas vezes isso não se confirma porque previsão do tempo para muita distância assim acaba não funfando direito, né? Então, isso aqui é mais ou menos uma ideia do que a gente pode esperar para esse ano. Mais calor em todo o país no geral. Temperaturas acima da média estão aumentando desde os anos 70, aqui tem um gráfico, né, mostrando as anomalias da temperatura no hemisfério sul. Dá uma olhada aí, né, como vem aumentando de fato, né, desde 1950 aqui, ó, batendo recorde atrás de recorde. Os dados mostram que o calor deve ser acima da média no país, calor intenso em 2025, porém, talvez um pouco menos do que no ano passado. Isso aqui é a média de novo também, né? E espera-se também eventos extremos. O ano passado foi marcado por catástrofes dentro e fora do país, causadas por chuvas intensas, como no Rio Grande do Sul. Os temporais também resultaram em mortes nos Estados Unidos, na Espanha e na África. Segundo especialistas, esses desastres têm uma causa em comum, o aquecimento dos oceanos, né? Isso deve continuar, vamos continuar vendo eventos extremos, porque as águas continuam quentes. Falou aqui a Regina Rodrigues, referência em pesquisa sobre o Atlântico e suas ondas de calor. Um ponto complexo é que está ficando cada vez mais difícil prever a intensidade dos desastres, porque o padrão do clima está mudando muito rapidamente. Há um risco cada vez maior para as cidades, portanto, locais aí de risco de inundação e deslizamentos. Muita atenção para esse ano também, porque não deve ser um ano fácil, apesar que pode ser um pouco mais tranquilo do que no ano passado e do que 2023. Olha só, um recado aqui, termina nessa terça-feira, portanto hoje, o prazo para justificativa de quem não votou no segundo turno, tá? Então se você não votou no segundo turno, hoje é o último dia para justificar. Se não justificar, tem uma multa, cujo valor varia de R$ 1,05 até R$ 3,51, além de proibições como não poder tomar posse em concursos públicos, né? A multa é baixa, sim, é baixa, não poderia ser muito diferente, muita gente não consegue votar, a gente tem uma questão no Brasil, né? Você não pode botar uma multa muito alta, senão a pessoa se enrola com justiça eleitoral, não sai mais do buraco, né? É um país onde a gente tem aí um contingente muito grande de pessoas pobres, né? Então é assim que é. É uma multa muito mais pedagógica para você ter lá a burocracia de ir lá justificar e tal. Então, para quem não fez isso, por gentileza, não esqueça, hoje é o último dia. Eu acho que dá para fazer pela internet, será que dá, né? Quem não votou, pode ser impedido de ter documentos, de o voto obrigatório, como justificar aqui, ó. Aquele aplicativo e-título, né? O aplicativozinho que a gente usa para votar lá também, pode fazer a justificativa pelo aplicativo. Ou um formulário na Justiça Eleitoral, né, nos tribunais, tararara. Sistema Justifica do autoatendimento eleitoral, que está na página do TSE também. Então, ou página do TSE, vai ter o linkzinho lá, ou o aplicativo, ou se você for old school, né, de gostar assim, de caminhar, precisar estar fazendo um exercício, pode caminhar até aí um TRE da vida aí, um TSE e tal, e fazer, né, TSE não, TRE, né, e fazer a justificativa.
O Alto da Compadecida 2 bate marca de 2 milhões de espectadores desde a estreia no Brasil. Outra boa notícia do cinema brasileiro aqui, né? Parece que as coisas, assim, pum, pum, voltou. Parece que tem hora que parece que eu tô falando do Brasil de 2004, 2003, né? Uma coisa inacreditável. Tô falando de cinema. Olha só, cinema. O Alto da Compadecida 2 bateu a marca de 2 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros desde que foi lançado em 25 de dezembro. Com isso, a continuação do sucesso do ano 2000 atingiu 44 milhões de reais em arrecadação. Ai, cinema só gasta dinheiro, não serve pra nada, é porque você é otário. Quem pensa isso é só isso, é um otário, né? E tem a vida chata, inclusive. Quem não gosta de cinema tem a vida mais chata do que as pessoas que gostam. Essa é a verdade. Para chegar nesses números, o filme estrelado por Matheus Natchergali e Selton Mello manteve a liderança nas bilheterias nacionais pelo segundo fim de semana seguido. Lembrando que no Natal aí tem várias estreias de blockbuster vindos do Império, né? Então, o filme brasileiro nacional, né? Que não presta pra nada, que Lei Rouanet, bababá, bibibi, bobobó, tá batendo aí o super-herói, o super-herói com cueca por cima da calça, né? Tipo, vocês já notaram isso, né? Claro. Todo super-herói dos Estados Unidos usa cueca por cima da calça. Não sei porquê, mas é assim que é. Entre quinta-feira e domingo, a sequência arrecadou 14 milhões e meio em um público de mais de 634 mil espectadores. O top 3 do final de semana foi completado por Sonic e Rei Leão. Ou seja, o Alto da Compadecida tá com mais gente vendo nas salas do que o Sonic e do que o Rei Leão. Mufasa, o Rei Leão. Tá ainda no cinema, né? Então, quem quiser, 25 anos depois, para ver o Alto da Compadecida 2. A sequência é escrita por Guel Arraes, João Falcão, João Furtado e Adriana Falcão. Guel também retorna à direção do longa ao lado de Flávia Lacerda. Muito bem. Parabéns aí pro cinema brasileiro, né? Olha, essa notícia aqui é maravilhosa. Eu não costumo trazer, mas é só pra gente dar um pouquinho de risada. O Partido Trabalhista inglês foi detonado nas redes sociais após usar um funk brasileiro proibidão para exaltar o governo Starmer no Reino Unido. O post mostra promessas dos trabalhistas por ano de 2025. Então, um post lá do Partido Trabalhista, que está no poder no Reino Unido agora, né, ganhou as eleições do ano passado, para mostrar o que vai ser feito em 2025. Olha, o nosso governo fará isso, fará aquilo, parará, parará, com imagens de animais feitas por inteligência artificial. Então, já tomaram uma chapuletada por não usarem artistas humanos, né? Já foi mal aí, ó, vocês estão usando inteligência artificial. Só que o vídeo do Partido Trabalhista inglês, para mostrar os feitos que pretendem fazer em 2025, estava ilustrado com uma música brasileira, um funk proibidão. A música chama Montagem Coral, do DJ Holanda, né? E foi prontamente apagada, porque a letra, ô Jimmy, a letra falava coisas do tipo assim, ó: tá de lança e maconha segurando, vai novinha safada. Ei, Partido Trabalhista inglês. Vai novinha safada, sem vergonha, vai sentando, não dá nem pra ler o negócio aqui. Vamos botar uma música animada, Jimmy, de uma língua aí que ninguém fala, né? Ninguém sabe quem que é. Tem, sei lá, tem milhões de brasileiros morando no Reino Unido, para começo de história, né? Fora os portugueses que estão lá também, né? Vai novinha safada, Partido Trabalhista inglês. Foram detonar, apagaram o negócio, óbvio, né? Saiu. Entre as imagens estavam essas imagens aqui, geradas por inteligência artificial, né? Estão virando, já virou febre, né? Na internet, esse tipo de imagem aqui. Então tá aí, quis trazer isso hoje. Vou mandar lá pro Beze pra ir pra Galãs Feios hoje. E aí dá pra dar boas risadas na Galãs hoje à tarde com essa notícia aqui. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Presa envenenou farinha de bolo com arsênio no Rio Grande do Sul por causa de brigas antigas. Vocês estão acompanhando essa história aqui, ô Jimmy? Tá acompanhando essa história aqui? Que maluquice, né, cara? A Polícia Civil do Rio Grande do Sul informou na segunda-feira que identificou a fonte do envenenamento do bolo que matou 3 pessoas e deixou outras 2 hospitalizadas em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Em entrevista coletiva na delegacia de Capão da Canoa, a polícia disse que indícios apontam para uma tentativa de homicídio doloso, que é homicídio com intenção de matar,
motivada por uma briga familiar. De acordo com a investigação, a fonte da contaminação foi uma farinha encontrada com resquícios de arsênio e um mandado de busca no município de Arroio do Sal. Dentre as 89 amostras de produtos analisados, a farinha apresentou média de concentração da substância venenosa bastante alta, né? Uma quantidade 2.700 vezes maior do que aquela encontrada no bolo. A polícia prendeu temporariamente uma mulher suspeita do envenenamento e das mortes. Deise Moura dos Anjos é nora da mulher que fez o bolo, Zeli dos Anjos, de 61 anos, que segue internado com quadro estável. Que doideira, né, isso aqui, cara. Bolo envenenado por divergências pequenas, segundo a polícia. São divergências que ocorreram há 20 anos aproximadamente, divergências muito pequenas, disse o delegado Marcos Vinícius Veloso, da Delegacia de Polícia de Torres, que conduz as investigações. É absolutamente desproporcional o motivo para ter cometido um crime dessa natureza. Bom, o caso segue sendo investigado lá e possivelmente daqui a pouco teremos denúncia, né? Secretário adjunto de Segurança de Osasco é morto a tiros dentro da prefeitura. Notícia que saiu agora, foi ontem, final do dia, né? Agora pela manhã tem atualizações em todos os sites aí. O secretário adjunto de Segurança de Osasco, Adilson Custódio Moreira, foi morto a tiros na segunda-feira, depois de ser baleado por um agente da Guarda Civil Metropolitana na sede da Prefeitura Municipal. O secretário havia marcado uma reunião com os guardas civis para discutir uma nova estrutura da corporação. A reunião ocorria na Sala Oval, o principal espaço de encontros da Prefeitura. Na ocasião, Adilson e um dos agentes se desentenderam. O homem então sacou a arma e disparou. Segundo as primeiras informações, ao término da reunião, Adilson teria dito que quem quisesse conversar em particular poderia ficar. O guarda então ficou na sala. Depois, disparos foram ouvidos dentro da sala. Em seguida, o suposto autor, já é identificado como autor, já foi preso inclusive, né? Dos tiros, se trancou, impediu o acesso à sala e cerca de 2 horas depois acabou se entregando para a polícia, já está preso e sob custódia já, né? O guarda municipal foi preso dentro da própria prefeitura de Osasco. Bebidas adoçadas causam 1 em cada 10 novos casos de diabetes tipo 2 no mundo. Pesquisa também mostra que 1 em cada 30 novos casos de doenças cardiovasculares estão ligados a esses alimentos. Isso aqui é as tais das bebidas que iam ficar de fora, né? Da super taxação aqui no Brasil, o chamado imposto do pecado, né? Bebidas adoçadas tipo Coca-Cola, Fanta, sei lá o que mais, refrigerantes variados e água saborizada e suco, que na verdade não é suco, né? Esses negócios que você compra no supermercado que é sabor uva, na real, né? Aí é néctar. Sabe quando você vai no supermercado comprar néctar, Jimmy? Néctar não é suco de uva, né? Você vai ver lá, na verdade tem, sei lá, X 2% de uva e o resto é açúcar e água, basicamente. E antioxidante, conservante, biriri, baroró. Então, realmente são tipos de alimentos que fazem muito mal. Os nossos parlamentares, sofrendo pressão da indústria, iam deixar de fora, aqui no Brasil, porque vai ter uma taxação maior em relação a esse tipo de produto, a cigarro, a álcool, né, uma série de outras coisas, mas no fim acabou entrando na negociação e serão sim mais taxados no Brasil, porque de fato isso aqui depois vai estourar no SUS, né? Então o lucro vai para a Coca-Cola e quem tem que arcar com as pessoas doentes por causa do consumo desses produtos somos nós. Assim que funciona o negócio, né? Muito bem. Primeiro-ministro Justin Trudeau do Canadá anuncia renúncia ao cargo. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou na segunda-feira sua renúncia ao cargo e à liderança do Partido Liberal. O premier afirmou que continuará no posto até que seu partido escolha um novo líder. Durante um pronunciamento, Trudeau também anunciou a dissolução do parlamento canadense, que manterá a formação atual até o dia 24 de março. Em sua fala, admitiu não ser o candidato ideal para as próximas eleições canadenses e afirmou que os canadenses merecem um candidato real, disse o Trudeau, né? A saída vem no momento em que o Partido Liberal sofre uma baixa de popularidade, com pesquisas apontando uma derrota para o Partido Conservador nas próximas eleições, que acontecerão no dia 20 de outubro. Com a renúncia, podem surgir apelos para o adiamento do pleito. Isso, claro, com influência dos Estados Unidos e com a eleição do Trump, né? Os conservadores também
lá no Canadá, crescendo em intenções de voto para a eleição desse ano. 75% dos inquéritos por queimada e desmatamento na Polícia Federal não indiciam ninguém. Desde 2009 foram instaurados 5.406 investigações. Em 1.385 casos, os processos indicaram responsáveis. Apenas 1 em cada 4 inquéritos abertos por desmatamento ou queimadas na Polícia Federal apontam os responsáveis pelos crimes. Desde 2019, segundo os dados da própria PF levantados pela reportagem, foram instauradas quase 5.500 investigações para apurar esse tipo de violação. Ou seja, em 75% dos casos, absolutamente nada acontece. Vamos lá ainda para o ICL Notícias, na coluna da nossa colega Juliana Dalpiva, aqui ó. Levantamento feito ontem, né? Publicado ontem no meio da tarde. Governo gasta R$140 mil por mês com assassinos de Rubens Paiva e seus familiares. Por governo, na verdade, entenda-se nós, né? A gente, nós pagamos, nós. Nós estamos aqui, Jimmy, trabalhando nesse momento, uma fração do nosso trabalho vai ser confiscada pelo governo, pelo Estado, em forma de imposto. Então o meu trabalhinho aqui, talvez alguns minutinhos do meu dia, enquanto eu estou trabalhando aqui, eu estou pagando para sustentar bandido envolvidos no assassinato do Rubens Paiva. Eu, você, né? Todo mundo está assistindo o programa aí. Parabéns pra gente, viu? Parabéns. O governo federal gasta todos os meses um total de R$ 59.500 com pagamentos de salários para 2 oficiais do Exército acusados pelo assassinato e ocultação de cadáver do ex-deputado federal Rubens Paiva em janeiro de 1971. Então atenção, a gente já pagava o salário, eu não posso nem usar a palavra que eu ia usar, desses cretinos quando eles cometeram os atos criminosos, e a gente continua pagando o salário desses vagabundos desde 1971 de maneira ininterrupta. Seria assim, ó, incrível. Eu não quero dar mais trabalho para Juliana Dalpiva, né? Que já tem trabalho que chega. Agora seria assim, ó, maravilhoso saber com os dados corrigidos pela inflação quanto a gente já gastou com esses vagabundos, desde 71 até hoje, só em salário, só em salário. Olha, eu tenho certeza que daria para construir umas 500 escolas no Brasil, né? Porque antes a gente sustentava 5, 3 já morreram agora, mas a gente continua sustentando os familiares. A União também paga um total de R$ 80.700 por mês em pensões para 8 familiares de outros 3 réus apontados pelo homicídio de Paiva que morreram nos últimos anos. Morreram sem pena nenhuma, né? Morreram sem nenhuma responsabilização pelo crime. Os 2 valores somados chegam a R$ 140 mil por mês. Os militares foram denunciados pelo Ministério Público Federal em 2014, mas até o momento não houve julgamento e, no meio do caminho, 3 deles morreram gordinhos, bem alimentados, com o dinheirinho que recebiam todo mês, graças ao trabalho da sociedade brasileira. Né? Então a anistia permitiu a essa gente, inclusive, manter salário, ser recompensada por matar gente, ser recompensada por ocultação de cadáver. Isso foi a nossa anistia lá atrás. Os acusados são José Antônio Nogueira Belham, Rubens Paim Sampaio, Jurandir Oxendorf Souza, Josi Oxendorf Souza e Raimundo Ronaldo Campos. Os oficiais foram denunciados por homicídio doloso qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e quadrilha armada, conforme documento de maio de 2014. Os 2 militares acusados pelo crime e que estão vivos são o major reformado Jaci Oxendorf Souza e o general reformado José Antônio Nogueira Belham. O major recebe R$ 24.500 por mês e o general recebe R$ 35.900.
por mês. Só de gratificação natalina, no ano passado, receberam 17 mil reais do Papai Noel, do saco do Papai Noel. Os tenentes coronel Rubens Paim Sampaio, Jurandir Oxendorf Souza e ainda o general reformado Raimundo Ronaldo Campos faleceram depois do início do processo e deixaram 8 familiares como pensionistas. O pagamento, no caso desse grupo, é previsto em lei desde 1960, apesar de ser bastante polêmico e alvo de críticas. A Justiça Federal do Rio de Janeiro aceitou a denúncia na época e abriu processo contra eles. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou a instauração da ação penal em setembro de 2014. Foi a primeira vez que foi instaurado no Judiciário Brasileiro uma ação penal contra militares por um homicídio ocorrido na ditadura militar. No entanto, um recurso dos militares feito ao STF pausou o caso logo depois e ainda aguarda julgamento 10 anos depois. Ontem, aliás, eu falei aqui que tem uma decisão do Flávio Dino que tomara que tenha uma repercussão geral agora e comece a andar para outros casos, porque esses aqui não são os únicos. Lembrando que nenhum desses vagabundos, criminosos, cretinos e bandidos da ditadura militar passou um dia na cadeia, 0 dias de cadeia para toda essa gente. Eu vou repetir, era a gente que sequestrava pessoas dentro das suas casas, como mostra muito bem o filme, baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva, sumia com essas pessoas, prendia essas pessoas de modo clandestino em locais, muitas vezes também clandestinos, né? Casas disfarçadas né? Parecia uma casa, mas era um centro de tortura. Tem algumas que ficaram célebres, uma delas no Rio de Janeiro, chamada Casa da Vovó. Vamos levar a pessoa para a casa da vovó. A casa da vovó era um centro de tortura clandestino. Não era uma delegacia, não era um lugar que o familiar sabia onde a pessoa estava. Não, a pessoa sumia. Era submetida à tortura. Muitos desses vagabundos e criminosos, inclusive, torturavam crianças. Há histórias documentadas de crianças que foram torturadas, assassinadas e os seus corpos desapareceram. Muitas dessas crianças presenciaram a tortura dos próprios pais. Esse tipo de gente que você usa camiseta aí, é isso? Ah, eram comunistas, aí tinha criança comunista, de 5 anos tinha criança comunista lá. Né? Praticamente um Mao Tse Tung, com uma AK-45 na mão. Perigosíssimos eram na época, né? E mesmo que fossem comunistas. E mesmo que fossem o que fossem. Que alguém que consegue encontrar justificativa para isso e achar bonito alguém usar camisetinha de torturador, olha, procure um médico, no mínimo. Né? No mínimo. Isso, aliás, deveria ser crime nesse país, como é na Alemanha. Você não pode fazer alusão ao regime nazista, usar nada, nenhum tipo de adereço em relação ao regime nazista, como é na Itália, com algumas coisas mais leniente a Itália. Você não pode recriar o Partido Fascista, por exemplo, segundo a Constituição de 1948. No Brasil, não. No Brasil tem gente que vai votar lá para o impeachment da Dilma homenageando o torturador, e tem gente que aplaude, acha ótimo, acha lindo, vota na pessoa, consegue defender. Aliás, tem gente ontem, tem gente... Atenção, galera, vocês não estão concatenando as ideias. Deixa eu avisar uma coisa para vocês aqui. Não cabe a quem votou no Bolsonaro aplaudir a Fernanda Torres, tá bom? A não ser que tenha feito um reexame de consciência, tenha entendido o que aconteceu, né? Mudou a conduta, se arrependeu e tá olhando para o futuro agora arrependido do passado. Do contrário, tu tá meio perdido no rolê, meu irmão. Aplaudindo a Fernanda Torres e votando na extrema-direita. Aplaudindo a Fernanda Torres e votando no Bolsonaro. Muitas vezes, 2 vezes, aliás, 4 vezes, né? Primeiro e segundo turno em 2018, primeiro e segundo turno em 2022. Não. Só um pouquinho. Assim, uma coisa ou outra. Acho que vocês não estão entendendo exatamente do que o filme fala. Vocês não estão entendendo. O filme fala de uma galera, esses caras aqui, esses vagabundos que a gente sustenta, tá?
Sustenta. E os seus 8 familiares pensionistas também, que tudo bem, vá lá, não tem culpa de ter nascido nessa família, mas estão lá mamando o nosso dinheiro também. Que não preciso gostar disso também, né? Não preciso gostar, ou preciso gostar. Aí, Leandro, mas eles não têm culpa, a lei é assim. Pois é, eu não preciso gostar da lei. Não preciso gostar de ter que sustentar essa galera, tá? Eu, por mim, ia trabalhar. Como todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo não, mas muita gente não trabalha, né? Tá? Então, assim, ou você aplaude a Fernanda Torres, ou você acha legal qualquer coisa menos o PT. Porque as duas coisas não dá, né? Precisamos fazer alguma coisa aqui, Jimmy? Ah, caiu isso por mim? Beleza. Quer colocar? Pode cair de novo, né? Porque hoje estamos muito exaltados com esse negócio. Tô mesmo, tá? Eu vi um monte de gente no Instagram ontem. Parabéns, Brasil, não sei o quê. Gente, sabe? Não bate as ideias, velho. Não tá batendo as ideias. Tudo bem, tem gente que entendeu. Beleza, tá, eu entendi. Mas não adianta chegar numa próxima eleição e aparecer o Mussolini Júnior na urna e falar tudo menos o PT. Parabéns, Fernanda Torres. Uma coisa ou outra, galera. As duas não dá. Não fecha as ideias. Ou entender o que está acontecendo, ou entender o filme, ou entender o momento histórico. Filme, aliás, já visto por 3 milhões de pessoas, que vai fazer um efeito pedagógico enorme no país. Enorme no país, visto por 3 milhões de pessoas, no cinema. Né? Fora as NetGato, as TV Box e não sei o que, e download, não sei o que a galera viu em casa já. E que vai ver ainda, muita galera nova que foi lá ver. Que tava entrando nessa onda aí de tudo menos o PT, ai, nem é tão ruim assim, ai, pra vocês tudo é nazismo, ai, pra vocês tudo é ditadura, nem era ditadura, era contra o comunismo, era a revolução, não era ditadura, o Brasil ia cair nas garras do Che Guevara, né? Muita gente nova tava indo nessa onda, por desconhecimento. O filme ajuda a recolocar muita coisa nos trilhos, pelo menos iluminar algumas cabecinhas. Espero que cabecinhas de gente adulta também. Assistiu o filme? Entendeu o filme? Então, essa galera no Brasil dos últimos anos aí, do tudo menos o PT, eu não gosto do Bolsonaro, mas no Lula eu não voto. O Bolsonaro é o cara que aplaude esses 5 vagabundos aqui que torturaram o Rubens Paiva, que sumiram com o corpo dele, que fizeram uma formação de quadrilha e que a gente continua sustentando. Então você ou acha legal isso aqui, ou acha legal o prêmio da Fernanda Torres. Assim, não dá pra achar legal as duas coisas. E gostar das duas coisas. Aí tá com um probleminha de cognição. Não tá ligando, né? Não ligou. O neurônio não deu a mão pro outro. Então, bate palminha no cérebro, faz o neurôniozinho dar a mão, um dá a mão pro outro. Aí entendeu o que tá acontecendo? Espero que não cometa a mesma cagada nas próximas eleições. Né? E para de defender bobagem em rede social. Porque não adianta entrar na onda, no hypezinho e pipipi, e amanhã já tá falando bobagem de novo. Né? E espero que almas sejam salvas pelo filme. Não tô falando o contrário não aqui. Não quero que essa galera fique atolada em extrema direita não, pelo contrário. Só espero que entendam o que tá acontecendo. Porque assim, tem gente que acha que não entendeu direito. Ainda. Tá em tempo de entender, né? Então tá, ô Jimmy, é quase 2 milhões por ano pra essa galera aí. Tá bom pra você, Jimmy? Tá gostando de pagar o salário dos caras aí? O Jimmy tá gostando também, tô gostando. Parabéns pra gente, né? Não são só esses, viu? Tem mais casos aí. Tem mais casos. De gente que participou desse esquemão aqui, que depois foi absorvido, inclusive, pelo poder público. Os militares, a sua imensa maioria, terminaram a sua carreira militar tranquilamente. Teve aquela safadezazinha que rola, né, no final da carreira, dá uma acelerada, sobe um grauzinho, 2 ali, para se aposentar com um salário melhor, né? Que vocês fazem isso, que a gente sabe. Vai lá, né? Ah, era coronel, vira não sei o quê, era fulano, vira general. Para se aposentar com uns 35 conto lá por mês, e a gente segue pagando, inclusive para 8 familiares pensionistas dos 3 que já morreram e nunca viram um dia de cadeia. Eu falei isso ontem aqui, muita gente se espanta.
Eu mesmo não tinha clareza sobre isso. Quem me falou foi o Jair Krischke, que é talvez, ou com certeza, o maior caçador de torturadores da América Latina, um brasileiro, né, que ajudou a encontrar vários desses criminosos pelo mundo. Nenhum deles passou um dia na cadeia desde o fim da ditadura militar. Tá? Não passou uma hora na cadeia. Uma hora. Agora, tomara que a decisão do Flávio Dino tenha alguma repercussão geral, porque o entendimento do Dino é que crimes como ocultação de cadáver são crimes que continuam a acontecer. Então, eles não se encerraram. Lá, a anistia era para anistiar todo mundo que tinha cometido crime até aquele momento X histórico ali, né? Você não tem uma anistia para anistiar pessoas por crimes futuros. Então, a anistia foi para crimes que foram cometidos naquele período histórico. Mas, na interpretação do Flávio Dino, por exemplo, a ocultação de cadáver é um crime que continua acontecendo. No que está correto, aliás. Porque se os caras estão vivos, eles poderiam falar onde colocaram o corpo do Rubens Paiva e de outras pessoas que desapareceram. Muito bem. A Fernanda Torres cita ataques e diz que cultura no Brasil voltou a orgulhar. Fernanda Torres afirmou que a cultura brasileira voltou a ser sinônimo de orgulho para o país após a comoção por sua vitória como melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro de 2025. Torres citou os ataques recentes à cultura nacional para então ressaltar que as artes conseguiram sobreviver. Disse ela, o ator, ele é uma nação inteira. E eu ter sucedido a minha mãe numa profissão tão bonita como representante do Brasil depois de um período em que a arte foi tão atacada e de repente o Brasil de novo com orgulho da própria cultura, declarou ela em entrevista ao Jornal Nacional. A atriz destacou a arte como símbolo de pertencimento nacional e a importância do investimento para a cultura. Investir na própria cultura é importante para a identidade nacional, para o sentimento de pertencimento que isso cria no país. A gente fez esse filme para a família Paiva, que merecia essa reparação histórica. Então é muito bonito ver a família toda movendo montanhas. Muito bem. E para variar, né, o Bolsonaro criticou a Lei Rouanet depois do prêmio da Fernanda Torres. O problema é que o filme aparentemente não usou a Lei Rouanet. E se tivesse usado, muito que bem, porque é uma lei ótima. É uma lei ótima a Lei Rouanet. Deveria ter mais investimento na Lei Rouanet, não menos. Não menos. Bolsonaro postou uma indireta em tom de crítica após a Fernanda Torres se tornar a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro da história. A atriz conseguiu o feito por sua atuação em Ainda Estou Aqui. Sem citar Torres e o filme de Salles, Bolsonaro sugeriu que o governo Lula tem priorizado recursos para a Lei Rouanet em detrimento de investimentos na infraestrutura do país. Em seu perfil lá no Twitter, o ex-presidente repostou um vídeo de dezembro do ano passado em que um homem reclama da indústria das balsas em Goiânia para então reclamar da Rouanet. O investimento em infraestrutura é rechaçado pela gestão Lula e, coincidentemente, jamais cobrado por outros governantes de outrora. Enquanto isso, a Rouanet, perguntou o presidente, né? Nos comentários, simpatizantes de Bolsonaro endossaram as críticas à lei e o incentivo para a cultura, enquanto outros usaram fotos de Torres ostentando seu Globo de Ouro em tom de provocação. No entanto, apesar da indireta de Bolsonaro, o filme Ainda Estou Aqui não captou recursos provenientes da lei Rouanet. Simples assim. Não, ponto. Não faz sentido o que foi falado ali. O longa do Walter Salles não tinha autorização para obter verbas da Lei Rouanet por uma proibição da própria lei. Desde 2007, a Rouanet não autoriza financiamentos de longas de ficção. Ou seja, você não pode usar a Lei Rouanet para fazer cinema, chamados longa-metragens, de ficção, mesmo que baseado em uma história real, é considerado um filme de ficção, né? Porque ele é ficcionado, a história é ficcionada, você tem uso de atores, não é um documentário, por exemplo. A Rouanet não permite, desde 2007, governo do PT, aliás, que você faça esse tipo de investimento, né? A lei foi alterada para obras cinematográficas de curta e média metragem
filmes documentais que podem captar recursos. Isso porque o cinema nacional tem um fundo do audiovisual específico para filmes como este filme do Walter Salles. Então há um outro lugar onde se pode captar dinheiro. Esse fundo, aliás, é um fundo muito inteligente, criado por pessoas inteligentes que gostam da cultura do Brasil e que gostam da economia que gira em torno da cultura, porque cada filme desses emprega centenas de pessoas, né? Para você colocar um filme como Ainda Estou Aqui no cinema, todas as pessoas, centenas de pessoas que trabalharam ali, todas elas trabalharam mais só para fazer esse filme do que, por exemplo, o Carlos Bolsonaro trabalhou na vida. Se a gente quer falar em hora de trabalho aqui, né? As pessoas que montaram o set, que escolheram os figurinos, que fizeram o treinamento dos atores, preparação vocal, né? A galera que fez a iluminação, os câmeras que seguraram, que vai a câmera para frente, para trás, para o lado, para o outro, para cima, para baixo, né? Só um câmera desse filme aqui trabalhou mais a vida toda do que o Flávio Bolsonaro, por exemplo. Um câmera. Neste filme. Não na vida do câmera, porque se somar o que eventualmente as pessoas que trabalham no cinema, que trabalham para um zaralho, trabalharam mais do que se o Flávio Bolsonaro vivesse 8 vidas. Assim por baixo, fazendo uma conta de padaria. E para além de tudo, não usou o Rouanet nesse filme. E se tivesse usado, muito que bem. Não usou porque não precisa, porque tem um fundo do audiovisual. Um fundo criado de maneira muito inteligente, que o Bolsonaro tentou acabar, congelou o fundo, tentou destruir com esse dinheiro, a troco do que sabe-se lá o quê. Não conseguiu. Por sorte, se tivesse mais 4 anos ia conseguir. Que é um fundo que pega o dinheiro da bilheteria dos próprios filmes e o dinheiro vai rodar de novo dentro do fundo. É um fundo que pode ter aporte de dinheiro público inicial ou em alguns momentos de crise pode ter aporte, mas a ideia do fundo, e ele funciona muito bem na maior parte do tempo, é que ele se retroalimente na própria economia do cinema, que é uma indústria gigantesca que faz girar centenas de milhões de dólares nos Estados Unidos, na Itália, na França, na Argentina, em tudo que é lugar. Lá no Brasil não pode, né? No Brasil também é uma parte importante da economia brasileira. E aí não precisa da Rouanet para esse caso. E se precisasse, muito que bem. Porque a maioria das pessoas que fala mal da Rouanet não sabe explicar como funciona. Eu já fiz esse desafio algumas vezes com as pessoas. Ai, Demore, assim, eu assisto você, não concordo com a maior parte das coisas que você fala, assim, mas eu, por exemplo, Lei Rouanet sou contra. Como que funciona a Lei Rouanet? Não sabe, é contra a coisa que não sabe. Né? É que nem eu falar assim, ó, a defesa do Grêmio, Jimmy, sou contra. Como que funciona a defesa do Grêmio? Não sei, nem o Renato sabia. Mas nesse caso, posso ser contra. Agora, o Rouanet, se você não sabe como funciona, não pode ser contra. Não sabe como funciona. É uma excelente lei, que tem problemas, como todas as leis criadas na face da terra, meus camaradas. Óbvio, né? Ai, 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 que beleza, né? Em 2 anos, o Supremo Tribunal Federal condenou 371 pessoas por incitação ou execução de atos golpistas do 8 de janeiro. Aliás, amanhã, 2 anos do 8 de janeiro. Entre os condenados são homens e mulheres que participaram da invasão e destruição das sedes dos 3 poderes em Brasília e provocaram prejuízo de mais de 26 milhões de reais. As penas variam de 3 a 17 anos de prisão, sendo que 70 condenados já cumprem penas de forma definitiva, ou seja, não podem mais recorrer. A maioria dos réus foram condenados no Supremo pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático e de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. O Supremo também absolveu 5 denunciados pela Procuradoria-Geral da República por falta de provas, entre eles moradores de rua que se envolveram nos ataques. Foram fechados ainda 527 acordos de não persecução penal que foram oferecidos para investigados que estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Essas pessoas defendiam pautas inconstitucionais, como intervenção militar, e cometeram crimes sem violência ou grave ameaça, cujas penas são de até 4 anos. Para fechar o acordo e não ir a julgamento, os acusados confessaram os crimes. Eles são punidos com multas, que variam de R$1.000 a R$20.000,
proibição de uso de redes sociais e ainda são obrigados a participar de um curso sobre democracia. Vai lá aprender o que é democracia, né? Aprender o que é ditadura e tal. Talvez entre alguma coisa na cabeça oca dessa galera e a coisa se encaminhe para um outro lugar. Extrema-direita ganha chance de liderar governo na Áustria pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. O presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, incumbiu nesta segunda-feira o líder do Partido da Liberdade, Herbert, sempre é a liberdade, né? Ai, a liberdade, a família, ai meu Deus do céu, Deus, pátria, família, liberdade, não aguento mais essa gente. Herbert Kickl, de tentar formar um novo governo que seria o primeiro liderado pela extrema-direita no país desde a Segunda Guerra Mundial. O partido de Kickl venceu as eleições parlamentares em setembro do ano passado, obtendo quase 30% dos votos e superando o Partido Popular Austríaco do chanceler Karl Nehammer, que ficou em segundo lugar. A decisão do presidente austríaco ocorreu após o chanceler, chefe do executivo austríaco, anunciar a sua renúncia ao cargo. As negociações entre os dois maiores partidos centristas da Áustria, o Partido Popular e os Social-Democratas, para formar um governo de coalizão sem a extrema-direita, fracassaram no sábado, motivando a renúncia. Junto com o cargo de chanceler, também renunciou à liderança do Partido Popular. O novo líder do partido, Christian Stock, anunciou no domingo que a legenda está pronta para negociar com a extrema-direita para formar um novo governo. Ou seja, estavam tentando escantear a extrema-direita lá na Áustria, formar um governo com partidos do centro e da centro-esquerda, não deu certo e agora esse partido, maior partido da Áustria, falou tudo bem, vamos sentar, vamos negociar com essa gente para tentar formar um governo. Como testemunhamos nesse final de semana, o Partido Popular abandonou o seu não categórico a uma coalizão sob a liderança da extrema-direita. Eu encarreguei o líder da extrema-direita de iniciar as conversas para formar um novo governo. Não tomei essa decisão levianamente, continuarei garantindo que os princípios e as regras da nossa Constituição sejam devidamente observados e respeitados. Mas vai lá, dá a mão para fascista, né? Elon Musk é acusado de espalhar desinformação pelos governos da Alemanha e do Reino Unido. Ora, não era paranoia do Brasil, então? Nossa, que loucura. Será que a gente estava certo em falar que o Elon Musk estava aqui espalhando desinformação para ajudar a eleger a extrema-direita no Brasil? Será? Ou será que era pela liberdade de expressão, como diziam alguns? Hein? Venceu rápido essa notícia, né? Agora, será que a Alemanha e o Reino Unido estão enganados também? Após Elon Musk declarar apoio ao partido de extrema-direita da Alemanha, cuja líder é a neta do ministro de Finanças de Adolf Hitler, ele próprio, Adolfinho, ele não estou inventando aqui não, é isso aí mesmo, tá? Um nazista, é um partido de inclinação neonazista, não é força de expressão, não é exagero, tá? É a história do partido. Após Elon Musk declarar apoio ao partido da extrema-direita na Alemanha, nas eleições antecipadas que acontecem daqui a 1 mês e meio, o porta-voz do governo no país minimizou a influência do bilionário em uma coletiva de imprensa. O representante do primeiro-ministro alemão Olaf Scholz disse que a influência de Musk sobre o povo da Alemanha é limitada e afirmou: cuidado vocês aí, tá? Cuidado vocês aí, que é limitada. Ninguém que tem bilhões de dólares na mão e uma das redes sociais mais acessadas do mundo vai ter influência limitada no sentido de não fazer nem cócega, tá? Cuidado que na ânsia de desdenhar, vocês vão tomar um tombo na Alemanha aí. A gente conseguiu frear aqui no Brasil, sob muitas críticas, né, dos pseudo-liberais. Ai, que exagero, bloquearam o Twitter, meu Deus do céu, o Xandão, né? Vai brincar de chaveirinho de neonazista na Alemanha agora e vocês fiquem minimizando a influência. As pessoas normais, as pessoas sensatas, as pessoas decentes são a grande maioria desse país, disse o porta-voz do governo. Agimos como se as declarações do Sr. Musk no Twitter pudessem influenciar um país de 84 milhões de pessoas com inverdades ou meias-verdades ou expressões de opinião. Isso simplesmente não é o caso. O senhor porta-voz do governo alemão, o senhor está redondamente enganado. Isso
Simplesmente é o caso. Tá? O cara é dono de uma das maiores plataformas de circulação de informação do mundo, que é o Twitter. O cara é dono de uma das maiores fortunas do mundo. É sócio e parceiro de outros bilionários que têm influência em outras redes sociais, em outros canais de informação. Tem meios e dinheiro para manipular a informação pública. Mexe no algoritmo do Twitter para bombar posts do interesse dele. Mexe no algoritmo do Twitter para apagar posts contrários e dissidências. Vocês não viram o que aconteceu no Brasil. Aqui o Elon Musk engambelou muita gente, né? Engambelou a imprensa, foi um monte de gente de roldão, né? E Folha de São Paulo, e todo mundo falando em liberdade, é uma expressão, e que exagero, e bloqueou o Twitter, e meu Deus do céu, e Elon Musk, não sei o quê, né? Não cumpriam as ordens de tirar do ar no Twitter pessoas que criticavam o governo, quando absolutamente não se tratava disso. Gente que espalhava endereço, telefone privado para fazer ameaça para delegado de Polícia Federal, para ministro do Supremo. O que é ilegal no Brasil. São dados pessoais sensíveis, não pode ficar no ar. Tem que deletar, tem que tirar. Não estavam tirando. Para além do crime de ameaça. Gente que estava ligando para casa de ministro, para celular privado, espalhando o celular na internet, incitando as pessoas a ligarem para ameaçar. Não pode, crime de ameaça, proibido, ilegal. Ponto, sem discussão. Nada a ver com liberdade de expressão. Barará, 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 barará. Tem otário para tudo no Brasil, né? Inclusive para cair no lero-lero do Musk. Na Alemanha parece que não estão muito preocupados. Ah, não, tudo bem. Tudo bem, o cara é o dono do Twitter, ele vai postar umas coisas ali, mas não vai influenciar. Vai nessa, meu querido. Também na segunda-feira, ao ser questionado sobre os ataques que vem sofrendo do empresário em perfil na rede social X, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, criticou o que chamou de mentiras e desinformação online. Aqueles que estão espalhando mentiras e desinformação o mais longe e amplamente possível não estão interessados nas vítimas, eles estão interessados em si mesmos, escreveu o primeiro-ministro lá no próprio Twitter. Musk apoiou na semana passada os pedidos de uma investigação nacional sobre o tratamento de casos de estupro de meninas menores de idade por homens de ascendência paquistanesa pelo serviço de promotoria do governo que Starmer comandava anteriormente. Um inquérito de 2014 descobriu que pelo menos 1.400 crianças foram submetidas à exploração sexual em Roterdã, no norte da Inglaterra, entre 97 e 2013. O primeiro-ministro destacou que uma de suas ministras recebeu sérias ameaças depois que Musk descreveu uma publicação como uma apologista, descreveu essa mulher como uma apologista do genocídio do estupro. É praticamente a Damares Alves rica, né, o Musk. A Damares com dinheiro. Eu vou dizer uma coisa, ou se começa a bloquear o X no mundo todo, ou isso não vai acabar. O Brasil deu uma lição para o mundo. Teve gente que se debateu, que chorou, que se jogou no chão, que gritou liberdade, e a liberdade de expressão, e não sei o que, problema de vocês. O Twitter era uma empresa que estava operando ilegalmente no país, sem um representante apontado, sem você poder tirar do ar posts que infringem a lei nacional. Portanto, foi bloqueado no país. Ponto final. Ponto final. E se continuasse brincando de dono do mundo, ia continuar bloqueado. Arregou, botou o rabinho no meio das pernas, indicou um representante legal no Brasil, tirou os posts do ar e aí voltou a operar. E por enquanto está calado o Musk sobre o Brasil. Não vai ser assim sempre, tá? Vocês se preparem esse ano aí. Vocês esperem esse ano aí. Esse ano e 2026. Eu vou fazer uma aposta aqui. O Musk vai de novo forçar a mão para ter o Twitter bloqueado no Brasil. De novo. De novo. E eu espero que a Alemanha e o Reino Unido abram o olho. O primeiro-ministro do Reino Unido parece mais esperto. Os alemães estão confiando muito na sua suposta civilidade.
e capacidade de entender que biriri, que bororó, que barará, que não vai acontecer. Vai influenciar na eleição? Sim. Vai puxar voto para a extrema-direita? Sim. Como fez no Brasil. Vai ajudar a levar gente para a rua para apoiar a extrema-direita na Alemanha? Sim. Como fez no Brasil. Ou quem não lembra o Musk chamando as pessoas para ir na manifestação do Bolsonaro na Paulista? Vai interferir na eleição? Sim. Não se enganem. Não é irrelevante. Não é pequeno. A gente está falando de um cara que tem mais dinheiro do que o PIB de muitos países do mundo. Capacidade de atuação numa rede social que ele controla. Vai brincando aí, Olavo Scholz. Olha, para encaminhar o assunto aqui que a gente vai lidar agora no ICL Notícias, primeira edição, que está começando agora, neste exato momento. Então fiquem aí, não saia, é neste mesmo link, né? Embaixada de Israel facilitou a fuga de soldado israelense investigado no Brasil. A Federação Árabe Palestina afirmou que a Embaixada de Israel violou a soberania nacional brasileira e atuou para facilitar a fuga de um soldado de Israel chamado Yuval Vagdani. Ele estava em Morro de São Paulo, na Bahia, e foi identificado pela Fundação Hid Rajab, que atua denunciando crimes contra os palestinos. A fundação entrou com uma queixa contra o soldado israelense na justiça brasileira, o acusando de crimes de guerra. Segundo a entidade, ele teria participado da demolição de um bairro residencial na faixa de Gaza em novembro do ano passado. As casas desse bairro serviriam para abrigar pessoas deslocadas por conta da invasão de Israel em Gaza. Há provas que já foram devidamente esmiuçadas pela denúncia. Nós estaremos, daqui a alguns minutos, com a advogada, a doutora, que fez a denúncia, que fez essa denúncia. A gente vai estar entrevistando ela no programa daqui a pouquinho. Esse aqui é o soldado, né? É um documento de mais de 500 páginas. Tá aqui o cidadão, tá aqui ele, fotografado em Gaza. Esse aqui é o bairro, o quarteirão inteiro, uma área de refugiados que estava em uma zona fora do conflito. Era um lugar para onde as pessoas estavam fugindo, tá? Esse bandido, junto com outros bandidos, foram lá e demoliram o quarteirão com explosivos. Era um corredor humanitário, considerado um corredor para as pessoas fugirem, tá? E o cara publicou aqui, tá aqui, ó, no próprio Instagram dele. Isso aqui é o Instagram do soldado esse, que tava de boa, de perna pro ar, tomando um bronzeado na Bahia. Tá aqui, ó, o Instagram do cara, no local onde as casas foram demolidas. Bom, a gente vai... A legenda, só para fechar aqui, antes da gente entrar no programa, o soldado publicou no Instagram essas imagens da área de refugiados, toda destruída, com a seguinte legenda. A legenda publicada pelo queridão esse que estava aí, que a embaixada de Israel ajudou a fugir do Brasil. Né? O embaixador aquele, o outro lá, embaixador de Israel. Que a cada 4 coisas que fala, 5 ou tá errado, ou é bobagem, ou é cretinice. O embaixador de Israel aqui no Brasil. Tá? E não gostou, é 2 trabalhos, é não gostar e deixar de não gostar também. Tá? Legenda do cidadão. Que possamos continuar destruindo e esmagando este lugar imundo sem pausa, até os seus alicerces. Tá? Deus, pátria, família e liberdade, né? É isso aqui, mais ou menos, que vai, para esse lado aqui que vai, né? Então tá, o programa está acabando, agora vai começar a ICL Notícias, primeira edição, a gente vai falar sobre isso, estarei lá daqui a pouco também, tá bom? O Desperta volta amanhã, 7 horas da manhã, muito obrigado, tchau. O objetivo é limpar a cena do crime para a macharada. E o trabalho deles era assassinar reputações. Essa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí, A
família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022 e deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita.